da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Uaire! He he Anapue, he he Anapue, he he Anapue, he he. Waire, he he Anapue, he he Anapue, he he Anapue. Hey, hey. Que Brasil nós queremos transcriar para o futuro? Não existe transcriação se não existir esperança. Não existe transcriação se urgentemente nós não retomarmos o ré positivo. Nós estamos embriagadas de tanta reprodução do ré negativo, que é a ré do retrocesso. Mas, para além do ré do retrocesso, nós precisamos retomar, reconectar, reencantar, porque certamente só o reencantamento, só a reconexão, só a retomada, só o reesperançar, só o ressentimentar, nós podemos continuar sustentando, principalmente, o sentido pela vida. Eu sou Célia Chacriabá, aqui da região sudeste do Brasil. Uai, tem índio em Minas, uai, tem índio no Sudeste, uai, tem índio no Nordeste, uai, índio no Norte não é boliviano, não é da Venezuela, uai, tem índio no Centro-Oeste. Vocês são povos indígenas de verdade? Vocês estão entrando na universidade, é por cotas? É por ação afirmativa? Nunca nos perguntaram se a nossa resistência é de verdade. Nunca nos perguntaram se existe cotas para defender a biodiversidade. Nunca nos perguntaram por que a população indígena, nós somos 5% da população do mundo, mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade. Uai, mas vocês são indígenas de verdade? A cada vez que pergunto se nós somos indígenas de verdade, eu digo que todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. O território Chacriabá não é diferente. Só depois de 87, quando acontece uma grande chacina, que foi o primeiro crime julgado, reconhecido como genocídio indígena, só então o território Chacriabá é demarcado. Se as nossas lideranças continuam derramando sangue, ano passado foram 130 lideranças indígenas assassinadas. Já são mais de 700 indígenas mortos pelo Covid-19. São mais de 32 mil indígenas contaminados. Se tudo isso é de verdade, a nossa resistência também não é de mentira. As pessoas elas se sentem indignadas com o processo das fake news, principalmente porque fake news e necropolítica parecem uma palavra contemporânea e somente agora que está em moda. Sente indignado com as fake news que decidiu o processo eleitoral de 2018 nas eleições. E as pessoas falam, mas foi um ato democrático, foi um processo democrático. Mas o resultado não foi democrático. Nós precisamos começar a questionar uma democracia quando ela começa a matar, quando ela tem os corpos indígenas como alvo certeiro. Não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas. Não existe democracia se não existir a redemocratização do uso da terra. Não existe democracia se as pessoas continuam sendo envenenadas pelo próprio alimento. As pessoas que não se sentirem indignadas, sensibilizadas, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, como todos nós indígenas estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Não existe democracia se as pessoas não têm autonomia. E hoje a maior autonomia é a produção da própria soberania alimentar. Mas não é somente sobre soberania alimentar. É sobretudo saborania alimentar. É sobre temporalidade, mas é sobretudo sobre temperalidade. Esse governo é genocida, é etnocida, é ecocida,
Infelizmente, a única verdade, e que não é fake news, é que é um projeto anti-humanitário, anti a diversidade, anti as florestas, anti a terra. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos a esse novo programa que nós chamamos de Latino-Americanizando, da comunidade Bremém, e que é destinado principalmente àquelas pessoas com quem estamos juntos. Nós estamos agora no mês de outubro, e este mês nos traz a lembrança sempre esse dia fatídico, né? Que ainda hoje é lembrado como o dia da invasão das Américas. E para estar conosco, convidamos o monge Marcelo Barros, que é muito conhecido de todos aqui. Mas, de qualquer maneira, Marcelo, por favor, para quem talvez pela primeira vez esteja vendo você aqui, diga quem você é, se apresente, por favor. Obrigado, Moema. Uma alegria estar com você, essa grande líder desse americanizando, que através do livro A Bia Yala, que você já está na segunda edição do livro, e tanto nos países de América Latina de língua espanhola como no Brasil, provocando essa consciência nova, essa consciência mais profunda da americanidade, quer dizer, que somos latino-americanos, e, ao mesmo tempo, dessa descolonização da cultura. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês agora. Então, Marcelo, você pronunciou a palavra do dia, que é descolonização. E é um termo que está cada vez sendo mais conhecido, né, e trabalhado, mas muitas vezes como se fosse só um assunto para estudo, né? Quando, na verdade, é realmente assim uma forma nova, e é quase um movimento que se impõe para qualquer tipo de mudança verdadeira que se quer no nosso jeito de viver. O que você falaria sobre o que significa descolonizar-nos? Se 12 de outubro significou a invasão, como você disse, ou como diz um grande amigo, querido, Henrique Dussel, o encobrimento, não foi o descobrimento da América, mas foi o encobrir, né, a realidade dos povos originários. Evidentemente que, a partir daí, o projeto civilizatório foi sempre numa linha colonizadora. E nós fomos educados nas escolas a partir deste modelo, dessa ótica. Quando eu era menino, abri um livro de história, eu sempre gostei muito de história do Brasil, história do mundo, e na história do Brasil, o primeiro capítulo era Pedro Álvares Cabral e a descoberta do Brasil. O segundo capítulo era os povos indígenas antes de Cabral. E aí o estudo era que até Cabral houve povos indígenas e depois já não tem mais sentido, não tem mais porquê, eles são sobreviventes, mas coitadinhos. Quer dizer, vamos respeitá-los, mas eles lá, e vamos incorporá-los à nossa civilização. Então, foi preciso um trabalho imenso para que eles possam nos ensinar que não é assim. Em 1994, no dia 1º de janeiro, os povos indígenas do sul do México começaram a insurreição zapatista, em que diziam: nós somos vivos, nós estamos aqui, nós queremos ser escutados, nós temos algo a dizer e a fazer no mundo. E isso provocou na América Latina inteira um retomar dessa, digamos, dessa luta pacífica
né, desse combate cultural da descolonização. E hoje nós falamos em descolonização e em decolonialidade. O que é descolonização? É o desfazer os aparatos, as mentiras, os princípios falsos da colonização. E aí vem um segundo momento, que é a decolonialidade, onde não apenas como reação, como era antes, mas como a descoberta da originalidade das culturas e da pluralidade. Então, e aí sim, nós entramos como aprendizes dessa nova realidade. Moema, você é uma pessoa que nos ajudou muito neste caminho. Obrigada. E eu aprendi muito também com você, né? E principalmente, assim, como não dá para a gente separar as coisas, né? E um dos aspectos é que a gente não tem como, dentro desse processo de descolonização e decolonialidade, esquecer o que foi essa ligação, né, da religião com a política, desde o começo, né, a forma como chegaram aqui os espanhóis, depois os portugueses e depois os ingleses, né, todos pertencentes a denominações cristãs diferentes, né, mas com o mesmo esquema, né, como a gente fala muito aqui no Brasil, né, chegando com a cruz e com a espada. Como você vê a importância dessa revisão também a partir dessa questão, né, de sermos cristãos e cristãs e sermos responsáveis por esse processo inverso do que foi durante um certo tempo, né, e em muitos lugares ainda hoje, esse casamento da igreja com o Estado? Eu fui discípulo, em todo o curso de teologia, do padre José Comblan. E ele contava que esteve em Riobamba, no Equador, nos últimos dias de vida de um grande bispo, um bispo dos índios do Equador, que foi Dom Leônidas Proânio. E ele escutou o Dom Leônidas Proânio no seu leito de morte, em 1988, gemendo e dizendo umas palavras pesadas, assim, quase como de lamento. E o Comblan acreditou, achou que ele estava se queixando da dor física que ele estava sofrendo. E não era. Quando o Comblan se aproximou, colocou a cabeça para escutar melhor, o que o Dom Leônidas Proânio, bispo de Riobamba, no Equador, bispo que trabalhou nas pastorais indígenas em toda a América Latina, estava dizendo vou partir com um sofrimento terrível de que a minha igreja é culpada de tudo que os índios estão sofrendo. E ele repetia isso. E não é diferente do que o Dom Helder Câmara, nosso grande profeta, saudoso bispo aqui do Recife, de onde eu estou falando com vocês, eu e Rejane, o Dom Helder, ele dizia sempre: o que me dói mais é ver que os países que mais oprimem o mundo, que mais colonizam, são os países que se dizem de cultura cristã. Então, desfazer este laço, trabalho que foi o da teologia da libertação, desde os anos 60, ou no plural, as teologias da libertação, teologia negra, teologia índia, teologia gay, teologia ecológica e outras, né? Exatamente. Esse trabalho é um trabalho fundamental, porque assim como o cristianismo imperial legitimou a conquista e a colônia, é preciso deslegitimar
É preciso dizer: Deus não pode ser de direita. É preciso dizer essa aliança entre cristianismo pentecostal ou católico com a extrema-direita brasileira nessas eleições insulta a inteligência. É uma contradição absoluta se nós acreditamos que Deus é amor. Então, é preciso deslegitimar, é preciso acabar com essa aliança. Ai, eu acho assim, é muito importante insistir bastante nesse ponto, né? Porque é algo que aconteceu no continente todo, inclusive nesse mês de julho, agosto, o Papa Francisco esteve no Canadá, onde também teve muito problema, e, em particular, ultimamente, né, se descobriu o que acontecia nesses pensionatos onde as crianças que eram arrancadas das suas famílias eram educadas naquilo que você falou no começo, né, para se aculturarem no modelo branco e se tornarem, possivelmente, servos dos colonos, né? E foi muito bonito ver como o Papa não chegou lá de jeito nenhum como o pontífice, chefe de Estado, né? Mas ele chegou como pastor e ele foi direto para 3 lugares indígenas onde esse problema tinha sido maior, para pedir perdão aos povos originários. E acompanhando, né, tudo que era dito, né, nos meios de comunicação, achei muito interessante uma colocação que era feita por todos praticamente, né? Porque no Canadá agora tem um movimento grande do que eles chamam de reconciliação, que é assumido pelo próprio governo também, né? Mas os indígenas diziam todos, né? Pode ser um primeiro passo, mas só pode haver reconciliação se houver reparação. E no caso, por exemplo, né, voltando aqui para o nosso país, no Canadá já tem todo um trabalho que foi feito em termos da questão da demarcação das terras, de apoio do governo às populações originárias, com recursos, né, do governo federal, que é depois transferido pelas províncias para a educação, a saúde, a questão econômica, etc. Mas ainda tem uma questão forte que os indígenas insistem, que é a possibilidade deles gerirem o que eles recebem da sua própria maneira, de eles serem capazes de poder dar maior importância àquilo que para eles, de fato, ainda tem mais importância. Nós aqui temos demais coisas para reparar, né? E, infelizmente, nesse momento, sem nenhum apoio, zero apoio, eu diria, né, por parte de quem está na presidência, e, contudo, isso carrega consigo, né, das várias instituições que normalmente poderiam servir para, de uma vez por todas, nós conseguirmos, né, aprender a viver na diversidade. Então, eu acho assim, uma reclamação também que era feita, né, que o Papa falava muito dos que tinham sido aqueles que se envolveram diretamente no problema dos pensionatos, mas eles queriam muito que a igreja como tal se pronuncie e, de uma vez por todas, mostre a sua cara a favor do respeito aos povos originários, a favor de uma capacidade de vivermos juntos na diversidade. Eu gostaria muito que você comentasse um pouco mais dessa questão, que é uma questão nossa, atual, né? A ligação entre religião e cultura é uma ligação tão profunda, tão íntima, que às vezes é difícil distinguir a parede ou a cortina
onde até uma vai e onde começa a outra. A religião está no coração da cultura. É como se o amor divino dissesse a cada povo, a cada cultura, eu te amo, e esse povo, ou essa comunidade, pudesse responder, devesse responder com a sua língua, do seu modo, e não com o modo do outro. Então, a religião é a roupa, é o idioma cultural com o qual se diz o amor. E, nesse sentido, o resgate do valor das espiritualidades indígenas, que nós normalmente chamamos de xamanismos, mas que no Brasil pagelança, ou outros nomes também, religiões ligadas à ayahuasca, outras não ligadas. Aqui no Nordeste, o culto aos encantados, a Jurema Sagrada. Então, são expressões todas que até hoje, até agora, cada dia, cada momento no Brasil, ainda em nome do cristianismo, elas são perseguidas, não apenas discriminadas, perseguidas. Hoje está saindo no Brasil um documentário no cinema que as principais cidades brasileiras vão mostrar, um documentário que se chama Fé e Fúria, e que mostra que desde a fundação ou desde a compra da TV Record pela Igreja Universal do Reino de Deus, 1989, para cá, as religiões afro e as espiritualidades dos povos originários, que sempre foram discriminadas, que antes já eram combatidas, mas agora receberam como que um incentivo mais forte nos meios de comunicação. A data é simbólica, não é para dizer o começo, mas é para dizer houve um aumento, um incentivo. E esse documentário mostra, revela isso em mais detalhes. Então, fundamental nós nos colocarmos contra o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem uma política que diz: se eles destroem terreiros, nós reconstruímos. Se eles queimam casas de reza guaranis, nós arrecadamos o dinheiro necessário para reconstruir, recomeçar, e nós vamos lá para defender. Então, é muito importante esse engajamento, esse compromisso. E, além disso, né, Marcelo, além de fazer o que está, sim, mas no cotidiano, né, próximo da gente também, eu acho que a gente agora, com essas eleições que tivemos, né, podemos assumir um compromisso maior também com quem representa os povos originários, e particularmente quem está ali, como a Sônia Guajajara, a Celinha Caraxiabá, de estarmos junto com essas pessoas que ali representam, né, centenas de milhares de pessoas de várias nações originárias, e, quem sabe, vão poder, né, trazer à luz muita coisa que foi desconhecida. Eu acho que realmente é uma grande coisa que aconteceu de termos 9 representantes dos povos originários, apesar de ter também quem está do lado de lá. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, junto, né, com a articulação dos povos originários aqui do Brasil, né, e junto com esses que estão representando ali no Congresso, é bem importante da gente mostrar do que lado estamos. E, como você falou no começo, né, de uma vez por todas, ir aprendendo cada vez mais como nós mudamos, né, nós, os não originários, né, como nós, os brancos principalmente, né,
como é que nós mudamos a cabeça e o coração, né? E com isso, né, nós temos atitudes mais concretas. Esse outro jeito de ser que também a gente nunca deve esquecer, nos traz uma outra forma de ser, né, que é através do que eles chamam, né, o bem viver. Eu gostaria muito que você, assim, quase terminando o programa, que você dissesse um pouco algo do que significa optar pelo bem viver, que é uma grande aprendizagem que nós podemos ter. E os indígenas... Acho que há dois elementos, há dois aspectos que são fundamentais. O primeiro é o apoio ao fortalecimento, à luta legítima, necessária dos povos originários, por sua autonomia cultural, pelo direito à terra, pelo direito à vida, vida em primeiro lugar. E isso no Brasil, na América Latina inteira, está se fazendo, e é numa linha, como você falou, no Canadá, de uma reparação que não é apenas econômica, mas é mais do que econômica. É reparação absoluta de tudo, né? Cultural mesmo, o direito ao pluralismo, à pluralidade. E aí é um segundo elemento que entra a questão do bem viver como paradigma para toda a humanidade e para toda a Terra. Quer dizer, é necessário que a gente reconheça que este modelo de civilização fracassou. É necessário se ver claro que ele só conduz à guerra, à destruição, à fome, à morte da humanidade e à destruição da natureza. O Papa Francisco tem repetido: este sistema mata. Então, se isso é verdade, qual é a alternativa? Se isso é assim, a dogmática capitalista diz não há alternativa. Toda a experiência atual das comunidades, dos movimentos populares, das associações, das organizações não governamentais, no mundo inteiro, mostram há alternativas. E essa alternativa que na América Latina se diz o bem viver, na África se diz o Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, essa é um paradigma de comunhão, de bem comum, de direito universal aos bens comuns, à água, à vida, à educação, à saúde. E, nesse sentido, os povos indígenas não são apenas ilhas a serem protegidas, não são apenas animais em extinção que a gente não quer que sejam extintos. Tem que ser mais do que isso. E não basta o novo governo, se Deus quiser, que nós vamos ter no Brasil, do Lula, fazer um Ministério dos Povos Indígenas. É bom, não é ruim, mas não basta. Não é isso. Os povos indígenas têm que ser protegidos, têm que ser apoiados na sua caminhada atual, não apenas histórica, mas, mais do que isso, eles são professores de resistência, professores de uma alternativa civilizatória que nós precisamos, com eles juntos, aprender a viver, ensaiar concretamente nas comunidades, e aí se abrir o futuro para um novo caminho que faça virar a página do 12 de outubro. É isso, Moema. Muito obrigado por ter estado com você aqui. Obrigado a nossa diretora do programa. Eu é que agradeço muitíssimo, Marcelo, ter tido esse privilégio de partilhar com você isso que nós conversamos,
E vamos em frente, né? Procurando levar essas ideias e praticar com outras pessoas e grupos coletivos, né? E apoiar também os que, com cara e coragem, né? Agora entraram também no legislativo e é isso aí. Para você que está nos escutando e que talvez ainda se pergunte se vale a pena votar no segundo turno, é muito triste perceber que no primeiro turno nós tivemos perto de 40 milhões de brasileiros que não votaram, que não foram votar, pelos motivos mais variados. Visitando uma comunidade muito pobre aqui no centro do Recife, alguém me disse, para as pessoas que vivem aqui, tanto faz que seja de direita, de esquerda, porque não tem mudado nada na vida deles. E, infelizmente, isso ainda contém uma certa verdade. Mas, primeiro, não é uma verdade completa. Há uma diferença. E, em segundo lugar, nós juntos queremos fazer essa mudança. Então, para quem tiver indeciso, ajude a que se decida. Lembre a palavra do bispo Dom Pedro Casaldáliga, que dizia, na dúvida, vote a favor dos mais pobres. E os mais pobres, não apenas a massa, mas dos movimentos organizados. Veja de que lado está o MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra. De que lado estão os irmãos e companheiras do MTST, Movimento Sem Teto. Veja de que lado está o Movimento Trabalhador Cristão, MTC. Veja de que lado estão os movimentos indígenas, os movimentos das mulheres, e dê o seu voto junto deles, com eles, juntos, todos juntos, para mudar o Brasil. Um beijo no coração. Muitíssimo obrigada por essa palavra final. Próximo mês, né, nós estaremos novamente aqui, continuando essa reflexão, mas lembrando, sobretudo, o que tem acontecido com as populações negras, né, que temos o Dia do Zumbi, e aí, novamente, eu acho importante como é que nós aprendemos, inclusive, desta ligação do que foi a escravidão dos povos originários e depois das populações negras, e tudo que está acontecendo, e como estão nos ensinando a repensar-nos. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Rejane, e muito obrigada a vocês que aqui estiveram. Até a próxima. Da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América.